Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar estudando é, estudando no sentido de apreciar, né? Apreciando, reconhecendo sobre o conteúdo de moedas, né? Moedas que são representações que generalizam, são representações da generalização do produto dos trabalhos, né? Ou seja, todos os produtos do trabalho que são formas de utilidade que veiculam na sociedade, né? São veículos de utilização social, são costumes de acolhimento para melhorar os cuidados familiares, os cuidados individuais. Tudo isso, toda essa sabedoria, essa receita, esse processo de remoer a natureza para dar-nos melhor vida, pode ser comprado. A gente pode comunicar essa utilidade, né? A gente media isso pela moeda. Então, a generalização dos valores é dada pela quantidade proporcional da moeda que ele compra. E essa moeda, ela pode comprar muitas coisas. Tentar mudar aqui. Eu preciso de fazer um negócio. E agora melhorou. Então essa moeda, ela é uma solução que gera uma estabilidade comunicativa entre os produtores e os consumidores, ou seja, nas relações ecológicas que a gente tem conhecimento por estabelecer processo cognitivo científico de descaracterizar os verbos e as repetições dos mesmos em certas contas, né? As relações ecológicas, elas também existe a relação da sociedade que se baseia na troca de bens de consumo, né? E aí essas trocas são remediadas pelas moedas, né? E a moeda, ela gera para nós essa possibilidade, né? Então, essa possibilidade, ela está dentro de um sistema de relações intraespecíficas, ou seja, de seres de mesma espécie. E o que acontece? Para se tornar uma relação harmônica entre indivíduos de mesma espécie, nós precisamos de encontrar valores exatos de moedas que vão representar a força de trabalho. Foi o que a gente viu no vídeo anterior, que é a decupação, é o processo de descaracterizar um produto a partir das suas características. E aí todas as características que caracterizam esse produto somam uma resultante de um valor. Então a gente tem o tempo de
produção, a quantidade de produção por tempo, valores que são analisados e compreendidos pelo capital, né? Pelo sistema de moedas, né? Então isso para nós é um meio seguro de sempre manter essa relação intraespecífica harmônica na sociedade. Obviamente existem problemas dentro de uma harmonia e somente quem os vive consegue afirmá-los. Porém, para quem não consegue afirmá-los com convicção, existe um sistema que procura todas as desafinações possíveis de um sistema, que é um sistema de segurança secreta. Aquilo que você excreta, mas que ninguém pode ver, o profissional vê. Quem que é o profissional? O profissional é aquele que está na linha de frente, cuidando da harmonia desses processos, dos processos de produção de bens de consumo, dos processos de relacionamento com as matérias. E isso é informação pura, é a apuração das informações que convictualmente são importantes para redesenvolver ou melhorar, aperfeiçoar o sistema já em desenvolvimento, que é a vida em relação com os meios de produção, os relacionamentos com a natureza. Então a gente tem vários nomes, vários meios de complexar isso, porque é importante. É uma brincadeira valiosa, eu diria. Então vamos lá, ó. A gente vai começar buscando as moedas, conhecer as moedas e os sistemas do mais antigo, do mais passado para o presente. E aí, do mais passado para o presente, vamos fazer algumas análises, né? Objetivas e subjetivas dentro dessa busca, Então eu perguntei aqui, ó, qual é a sociedade mais antiga que existe nesse histórico? Existe histórico, né? A sociedade mais conhecida pela história, com registros claros e contínuos, é geralmente considerada a civilização suméria, na Mesopotâmia. Então vamos lá, ó. Suméria. Mesopotâmia. Beleza. Vamos lá, ó. Civilização suméria, local Mesopotâmia, região entre os rios Tigres e Eufrates, atual Iraque. Então aqui, ó, o atual Iraque, ele tem registros de ser historicamente a civilização mais antiga. Isso é fascinante. Cerca de 3.500 anos antes de Cristo. 3.500 antes de Cristo. Por que é considerada a mais antiga? Ela criou a escrita cuneiforme, os primeiros registros escritos da humanidade. Vamos ler aqui, ó. Primeiros registros escritos. Segundo o histórico.
Desenvolveu cidades organizadas, Uruk e Lagash. Organizadas. Tinha leis, religião estruturada, economia, comércio e administração. Então, nessa época já havia leis, religião estruturada, economia, comércio e administração. Produziu registros históricos contínuos, o que permite estudo detalhado. Registros históricos contínuos. Então, olha só. Essa é a Mesopotâmia. É a Suméria, né? Outras civilizações muito antigas são a egípcia, civilização do Vale do Hindu e civilização chinesa. Um ponto importante, antes dos sumérios já existiam sociedades humanas, povos caçadores e coletores. Então vamos abrir um parênteses aqui, ó, e vamos falar aqui, ó, um pouco dos caçadores e coletores. Você percebe que aqui existe uma relação de predação. Predação não, é uma relação competitiva. Então, a competição, ela, fora do esporte, ela surge com as necessidades de sobrevivência das espécies humanas. E aqui você também tem comunidades agrícolas. Há 7.500 anos atrás. Antes de Cristo. Satolhoyuk. Satalho. Satalhoyuk. Beleza. Mas elas deixaram escritas, então não deixaram escritas, mas elas não deixaram escritas, então não são chamadas de civilizações históricas e sim de sociedade pré-histórica. Então, essas daqui que a gente está falando, né, elas são consideradas para nós as sociedades pré-históricas. Legal. Então, pensando aqui, ó, na comunicação dessa sociedade pré-histórica, no sentido científico da organização dessa ciência, então a competição no sentido dos caçadores fazia com que, obviamente, né, quando o indivíduo saía para caçar, ele aperfeiçoava o processo de caçar. Então, caçar era uma tarefa, né? Caçar e aperfeiçoar. Aperfeiçoar a caça. Então, vários anos caçar, aperfeiçoar a caça
coletar e aperfeiçoar a coleta trouxe para eles viavelmente uma comunicação de aperfeiçoamentos. Então, o que é aperfeiçoar? Né? Vamos ver aqui. Aperfeiçoar vamos dizer assim, que eu defino que isso aqui é bom, ó. E isso aqui é ruim. Então, eu aperfeiçoei. Por que eu defini e aperfeiçoei? Porque eu encontrei uma inscrição para dizer o que é isso. E o que é isso? Então, quando a gente aperfeiçoa, a gente faz um caminho de cognição. Aperfeiçoar é você deformar a natureza para uma forma conhecida. Então, o desconhecido passa a ser conhecido a partir do aperfeiçoamento. Só que para chegar no aperfeiçoamento, você precisa de ir. Você precisa de um verbo e manutenção do verbo. Então, quando você define um verbo e faz a manutenção desse verbo, você consegue aperfeiçoar o verbo, e de um verbo você consegue nascer outros verbos aperfeiçoados. Por exemplo, vamos buscar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Verbo. Verbo primitivo e verbo derivado. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você tem exemplo, ó. O verbo primitivo. Então, a sociedade primitivo pré-histórico, o verbo primitivo, ele representa, por exemplo, a palavra cantar. Esse daqui é o primeiro, é a primeira saída, é o primeiro verbo, é o radical. Cara, para você fazer alguma coisa que é inconhecível, você precisa de ser radical. Imagina que você está com várias pessoas e de repente você começa do, ré, mi, fá, si. Aí todo mundo olha para você sem entender nada. Imagina lá na sociedade primitiva. Então precisa desse primeiro ponto de partida. E aí, quando eles encontram um verbo, ou seja, a necessidade de se movimentar para esse objetivo, parecer esse objetivo, então eles fazem essa a primária, parecer objetivo. E aí você sai e desse objetivo, desse parecer, você encontra vários parecidos. Só que esses parecidos já vão ser verbo de segunda ordem, porque vão usar o radical de primeira e vão colocar prefixos e sufixos para escrever um verbo encantado por um objetivo mais aprimorado, né? Desenvolvido pelo verbo, ó. Cantar. E se eu pegar em cantar e escrever assim, ó, adicionar isso aqui no verbo encantar, eu já mudo, né? Então eu tenho uma mudança aqui, ó. E isso para nós é escrita. É você mudar algo iniciado. E o que foi iniciado? A comunicação.
Então, o aperfeiçoar algo é você pegar algo que já é normal. Por exemplo, você pegar a natureza, né? E você pega a natureza e aperfeiçoa ela, né? Você faz assim, ó. Você faz isso. Isso é inscrever. É você extrair de uma e redesenvolver outra, significando a primeira, né? Então você faz as remodelações e acaba ganhando inscrição, né? Você começa a inscrever. Você pega a matéria, corta ela, de repente ela fica parecida com aquilo que você quer dizer. Então, o aparecer com o que eu quero dizer. Barra rever lá. Então, isso é a revelação, o processo de revelação que foi ganhando valor. Então, o que a gente viu aqui agora é o processo cognitivo de formar comunicação a partir das sociedades de caçadores e coletores. Depois de vários anos fazendo esse aperfeiçoamento da caça e da coleta, eles conseguiram chegar nesse caminho do primeiro para o segundo, né? Ou seja, é como se fosse uma reação, né? Reação química que a gente viu no vídeo anterior também, só que no sentido da moeda, né? No sentido aqui, ó, da roda. Ó. Eu tenho essa matéria, mais trabalho, né? Reação, mais reação com essa matéria, eu vou ter uma matéria reagida. Ou seja, parte dessa matéria vai sair por causa da reação, né? Então isso aqui, ó, equivale à reação com o passar do tempo. Isso daqui representa o produto da reação, o produto de utilizar essa ação. Então a gente tem essa imagem aparecida aqui, ó. Caçar essa imagem aqui, ó, você caça a aparecida pós-reação. Então, depois da reação, você tem o Aparecida. A Nossa Senhora ver Aparecida, né? Senhora ver Aparecida. E aí, dessa Aparecida, você descobre o que está faltando e o que a reação gasta. Então, aqui é o gasto da reação. E aqui é o produto da roda, né? O produto do engenho, né? Do produto do aperfeiçoamento. Imagine que aqui você tem um indivíduo assim. E aqui você tem um indivíduo assim. Entendeu? Você marcou. E sabendo dessa marca, né? Você começa a valorizar esse saber, né? Você consegue guardar essa potência. Você começa a medir a potência. Então, medir potência. Potência de reação. Reação de trabalho. Reação de verbo. E aí os verbos foram organizando e a gente tem agora os primitivos verbos. E trabalhando com esses primitivos verbos, a gente chega aos derivados verbos. Só que a gente precisa de
valorizar esse verbo, né? Ou seja, aprender na caracterização proporcional do valor. Então, vamos proporcionar valor, vamos propor um valor para os verbos? Vamos. Como que a gente vai fazer isso? Tempo de chegada. Tempo de produção. Beleza. Então, beleza, ó. Vamos lá. A gente não estava competindo com a natureza para caçar. A gente colocava a nossa vida, ia lá na natureza e nós colocávamos nossa vida em risco para caçar e para colher. E aí a gente foi aprendendo a caçar e a colher, e a gente foi buscando meios de reduzir esse risco. E aí a gente aprendeu a plantar, a gente aprendeu a caçar de uma maneira mais inteligente, aprendeu a saber disso. Só que isso se tornou tão bom que a gente ficou com medo do nosso filho não aprender como a gente. Porque a gente estava competindo. A gente está falando assim, olha lá, meu irmão foi lá e morreu na segunda vez que foi caçar. Eu já caço há 10 anos e não morri. Eu já fui várias vezes e não morri. Eu preciso de ensinar, você precisa de ensinar isso pro seu outro irmão, porque senão ele vai morrer e eu vou ficar sem alguém para caçar para mim. Tá vendo? É tudo para prover alimento, né? Bom, então foi organizado, né? As mães, as manutendoras, as manutenções dos lares organizaram, então, um sistema de ensinar aquilo que foi desenvolvido muito bem, né? E aquilo que foi desenvolvido muito bem é o aperfeiçoar. E o aperfeiçoar, ele foi precisado de falar. E como que você fala o aperfeiçoar? Você tem um verbo e você remodela o verbo considerando o aperfeiçoamento. Certo? Então, o verbo e o aperfeiçoamento, que é a profissão. Profissão, trabalho e profissão, ele tem esse lado de dirigir a pessoa a uma área na qual ele vai aperfeiçoar esse verbo. Por exemplo, se eu entro na radiologia e trabalho com radiologia, eu estou trabalhando na área da radiologia e eu estou aperfeiçoando o trabalho de utilizar radiologia, né? Para várias coisas. Então, eu estou fazendo tecnologias radiológicas, entendeu? Então, na sociedade tem muito disso, principalmente com o processo de caçar e colher, que a Mesopotâmia começou a fazer plantação e tudo, né? Então, vamos lá, ó. Então, lá, no atual Iraque, vamos lá aqui, ó. Iraque. Ó, país no Médio Oriente. Olha que legal. Né? Ó. Remains of the Hanging Garden of Babylon. Recordações do Jardim da Babilônia. Zigurate de Ur. Aqui, ó. Isso aqui é a civilização mais antiga, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó, 18 mil reais pra gente ir pra lá. Bora? Bora aí. Semana que vem. Então, vamos ver aqui.
Iraque, oficialmente República do Iraque, é um país do Oriente Médio limitado a norte pela Turquia, a leste pelo Irã e sul pelo Golfo Pérsico, né? Vamos fechar aqui rapidinho. E aqui, ó. É melhor usar essa ferramenta aqui. Aqui, olha onde que é, né? Vamos ver. Ó, nós estamos aqui no Iraque. Ó, o Brasil. Né? Aqui, ó. Nós estamos aqui em Minas Gerais. Aqui, eu estou aqui. E o Iraque está aqui, ó. Bem distantezinho, né? Só para ter uma relação. Ah, beleza. Então, beleza. Sabemos que essa é a primeira sociedade que a gente está vendo. E aí vamos perguntar ela aqui, ó. Qual é a forma de comércio na Suméria? Historicamente. Ó, historicamente, o comércio da Suméria foi uma das bases da própria civilização. Ele não surgiu como troca livre de mercado como hoje, mas como um sistema organizado de redistribuição e trocas controladas. Então, o primeiro registro aqui, ó, de comércio, segundo o histórico, né? Sistema organizado de redistribuição e trocas controladas. Beleza, vamos ver aqui, ó. Forma de comércio na Suméria. Escambo, troca direta. Forma mais antiga, produtos eram trocados sem moedas. Exemplo, cevada, tecidos, óleos, ferramentas. O valor era convencional e simbólico, não fixo. Então existia o tal do escambo, que dava para as coisas um valor simbólico. Não tinha moeda. Beleza. A economia de templos e palácios. Este é o ponto central. O comércio era administrado por instituições, templos, palácios. E aí, ó, os templos e os palácios cuidavam da economia. Ó, cuidavam do comércio. O templo recebia produtos agrícolas, armazenava em celeiros, redistribuía para trabalhadores, sacerdotes e soldados. Ah, deixa eu ver, trabalhadores
sacerdotes e soldados. Beleza. Tudo era registrado em tábuas de argila com escrita cuneiforme. E aí isso era registrado. Registro em argila. Barra escrita cuneiforme. Então vamos dar aqui uma olhada nas escritas cuneiformes. (3200 a.C.) A primeira forma de escrita conhecida, criada pelos sumérios pelos registros contábeis e administrativos. Tabuinhas de argila úmida, estilete de junco. Legado e importância. Primeira escrita. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, um alfabeto uniforme. Se eu não me engano, é escrito daqui pra cá, né? Tá vendo? Bacana, né? Bem legal, né? Esse é um registro da escrita cuneiforme. Bom. E eles registravam essa distribuição, né? Não era capitalismo nem livre mercado, era uma economia administrativa. Então, o nome disso daqui era economia administrativa. Então, a atividade era ministrada, ou seja, a pessoa ela aprendia a fazer atividade, e muitos dos filósofos eles defendiam que se a pessoa nasceu forte, ela deveria ir ser soldado. Se ela nasceu com tendências de inteligência, ela deveria ir para as academias estudar. Então tinha essa nomeação, né? Por isso que fala, o rei vai nomear, né? Mas é mais ou menos isso. Esse economeia, né? É como se você tivesse geneticamente lendo as pessoas que nasciam e desenvolvendo a administração para elas. Ó, você vai para lá trabalhar com isso. Você vai cuidar disso daqui, ó. Vai aprender com fulano. Você vai aprender com ciclano para manter a sociedade. Isso os templos e palácios decidiam, cuidavam desse comércio, né? Depois de crescer e se tornar homem, ele vai criar uma forma de merecer. Merece. Né? Então, cresceu, se tornou homem e merece isso, né? Vai reagir a isso, ó, o R aqui, ó, né? Vai ganhar isso, vai receber isso, esse ofício.
E aí, a partir disso, você vai ganhar uma certa parte dessa rede de distribuição dos bens, né, que é essa economia. Então, essa foi a primeira forma de comércio. E aí, aqui a gente pode fazer alguns insights, né? Alguns ensaios. Por exemplo, se eu preciso de administrar, eu consigo dizer em uma área de administração, por exemplo, uma sala de aula, eu preciso de sistemas de dizer esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Então, esse daqui vai para o campo. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esses vão para a caça ou pro rebanho, né? Digamos assim. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem uma matriz inicial de ministrar barra você separar o joio do trigo, né? Barra, né? Isso aqui não necessariamente isso, né? É você separar as pessoas que vão fazer isso. Isso aqui é administração, pessoal. Administração de empresas barra agentes, né? E aí o que acontece? Isso daqui era muito importante. Era um sistema. Só que quando as pessoas descobriram esse sistema, elas começaram a lutar contra o sistema. Por quê? Porque, veja bem, se a gente vive num sistema organizado de rede de distribuições, beleza. Eu nasci, cresci e a administração me mandou para alguma coisa. Eu sou obrigado a aceitar. Depois que as pessoas começaram a tentar lutar contra essa obrigação, com o sistema, lutar contra o sistema, lutar contra a obrigação, porque eles me mandaram para isso, porque eles sabem que eu sou assim, porque eles me fizeram o exame de mim lá na administração. A administração, ela faz exames. Só que tem uma coisa que a administração não gosta. De estar errada. Por isso ela tem o poder. O poder permite que a gente nunca esteja errado, por mais que a gente esteja. Esse é o poder. Ter poder é poder estar certo estando errado. Certo? E é isso que eles tinham. E houve muita luta na história para você dar o poder para o povo. A democracia que a gente tem hoje, mesmo que para muitos não apareça assim, né? Eu não consigo acreditar na democracia 100%. Eu sei que existe a tendência democrática, mas que ela funciona 100%, eu já não acho, né? Mas não é esse tema, não quero entrar nesse assunto. Ele veio de repente aqui por causa para citação do sistema de distribuição de mercadorias. E ele pensa assim, cara, eu queria ganhar mais abóbora. Eu acho que eu queria trabalhar lá no palácio para poder ter todas as abóboras que eu puder, né? Todas as batatas que eu puder ter. Eu queria ter mais batatas do que eu tenho para poder dar para as moças bonitas e tentar fazer com que elas
fique comigo, ou dar para as pessoas, para elas serem minhas amigas, para eu estar cheio de pessoas interessadas em mim, entendeu? O interesse do outro por nós começou a ser procurado, né? E o poder, né? Que, por exemplo, quem assume os cargos de sacerdotes, quem trabalha no palácio, quem trabalha nos templos e decide as coisas, eles têm vários puxa-sacos, né? Imagina, você trabalha lá na administração. Eu sei que você trabalha na administração. Eu vou tentar fazer você encher você de elogios. Eu vou chegar para você, nossa, eu gosto muito de você, você é muito legal e tal, né? Essas coisas. Para quê? Para você, dentro da administração, me dar melhores economias, né? Você me pagar melhor. Você me colocar num curso melhor. E aí, depois de ter muito isso, né? Depois de começar a luta contra o sistema, pedir provas de que estava acontecendo, a sociedade cresceu e começou a ver isso, houve uma revolução dessa sociedade que foi extinguindo essa sociedade, a Sumera, né? Ou seja, outras comunidades foram se formando com base nesses entendimentos e no final das contas a gente vai ver que essa sociedade ela vai sofrer, né? Então, vamos aqui, ó. Longa distância. Padrão de valor. Aqui, ó. Padrão de valor, prata e cevada. Embora não existisse moeda cunhada, havia unidade de valor. Cevada, base de pagamento cotidiano, e prata em peso, padrão de valor mais elevado. A prata era pesada, shekel, mina, talento, usada para contratos, mútuos, dotes e comércio distante. Dotes é você pagar para casar com a filha de alguém. Comércio distante. Isso é um proto-sistema monetário, né? Então aqui você começa a perceber que é a origem da moeda, né? Ó, prata e cevada. Veja só, para ter a atenção, pressão na reação e observada, né? Cevada. Se vê, a dar. Base. Então, se eu vejo um trabalhando mais que o outro, ele tem que receber mais que o outro, né? Então, isso aqui foi se tornando uma forma de pagar, né, as pessoas. Se você quer contratar as pessoas, né, se você não tem uma coisa que ela quer, ela sempre vai querer isso, né? Isso aqui é algo que as pessoas sempre querem. Aí a gente chega no ponto, né? Beleza. Então, se eu tô numa sociedade, eu trabalho para os templos me dão a oportunidade de trabalhar, os administradores do templo me dão uma oportunidade de trabalhar, eu vou lá, trabalho para eles, dou para eles o produto no meu trabalho e eles me pagam com o que tem. Só que se eu não quiser o que tem,
eu teria o direito de não trabalhar, alguma coisa assim. Então a gente precisa de alguma coisa que as pessoas sempre vão querer. Em qualquer circunstância, uma coisa que elas sempre vão querer, elas sempre têm interesse. Porque essa coisa você consegue comprar tudo de todos, né? Porque todos querem. Que para nós hoje é o dinheiro, né? Para nós hoje é a moeda. Mas para eles, a moeda, essa moeda, era a cevada ou a prata, né? Legal reconhecer isso, né? Comércio de longa distância. A Suméria não tinha muitos recursos naturais, então dependia de trocas externas. A gente tem que levar em conta isso, porque não é só homens, a gente tem homens, mulheres, crianças, animais. Então existe toda uma complexidade que deu vida a uma moeda unitária, né? A gente tem que levantar isso. Então a Suméria ela não tinha muitos recursos naturais, dependia de trocas externas. Eles importavam madeira do Líbano, pedras preciosas do Afeganistão, lápis lazuli e metais, cobre e estanho. Exportavam, né? Isso aqui eles traziam dos outros países e vendiam tecidos, produtos agrícolas, conhecimento técnico e administrativo. Usavam barcos fluviais e rotas caravaneiras. Interessante, né? Contratos e leis comerciais. Existiam contratos de empréstimo, juros, prazos, penalidades, tudo registrado por escrito. Mais tarde, isso influenciou leis como o Código de Hammurabi. Então, beleza. Aqui também tem a gênese do que a gente tem hoje como legislação, né? Surge pelas necessidades de você contratar pessoas, pagar juros, né? Ou seja, se você estipula um prazo para pagar a pessoa e você não paga, a outra pessoa sai em dano. Para pagar esse dano, você tem os juros, né? Então, olha que maneiro, cara. O conhecimento profundo da ferida que não se vê, mas se sente. Por exemplo, você empresta um dinheiro para uma pessoa e a pessoa não paga na época, né? Você faz um acordo com a outra pessoa. Acordo com você. Beleza, nós fizemos um acordo aqui. Então aqui trouxe uma importância, né? Essa ânsia aqui, ó, ela tem data. E aí a pessoa aqui, ó, começa a contar e essa pessoa aqui também. Só que se uma delas desconta a conta, existe um erro. Esse erro aqui, ó, fere principalmente o emprestador, né? O emprestador sai ferido. Para pagar essa ferida de emprestar, o que é emprestar? Emprestar é sempre estar contando desde a
importância gerada no acordo com você, né? Olha que legal. Essa ferida de empréstimo dói, né? E para curar essa dor, a gente tem que pagar os juros. Juros para nós, então, é o remédio para essa ferida. O remédio financeiro. Você tem que pagar os juros, né? E os juros, ele tá de acordo com a porcentagem daquilo que foi acordado, né? Aqui, ó. Imagina que esse daqui é esse e esse daqui aqui, ó, esse buraquinho aqui é esse. E aqui existe uma divisão, né? É o que nasce dessa importância, ó. Esse efeito aqui, ó, efeito nasce da importância. Importância inscrita nesse acordo. Então, para fechar esse acordo aqui, ó, essa porta aqui, ó, você fechar ela, ou seja, eliminar, fechar essa área de dor, você tem que pagar os juros, certo? Que é essa porta aqui, ó. E aí, às vezes a porta tá aberta assim, às vezes tá aberta assim, às vezes tá aberta assim, sabe? Isso no sistema de porcentagem aqui, ó. Isso aqui é 100%. Os juros, ele pode ser isso daqui, ó. Né? Pode ser isso daqui. Pode ser isso aqui. Então, legal, né? Brincando, brincando, a gente chegou num ponto. Ah, o resumo eu não vou ler. E aí eu vou passar aqui, ó. O que levou o fim da sociedade suméria? Ó, o fim da sociedade suméria não aconteceu por um único motivo, foi o resultado de vários fatores combinados ao longo de séculos que enfraqueceram sua base econômica, política e ambiental. Vou explicar de forma histórica e encadeada para ficar claro. Ó, degradação ambiental, fator silencioso. Este é um dos fatores mais importantes. A agricultura dependia de irrigação intensa. Com o tempo, isso causou salinização do solo. O sal se acumulava na terra, reduzindo a produtividade. Então você tem, ó, degradação do ambiente barra salinização. Isso trouxe a queda de produção da cevada, do trigo, fome, enfraquecimento econômico, conflitos internos entre cidade e estado. A Suméria nunca foi um estado unificado. Cidades como Ur, Uruk, Lagash e Uma disputavam terras férteis, canais de irrigação. Guerras constantes drenavam recursos e população. Isso enfraqueceu defesa contra os inimigos externos. Então, guerras, invasões externas, com a Suméria enfraquecida, acadianos liderados por Sargão da Acádia conquistaram a região. Depois vieram os Gutianos, amorreus e alamitas. Invasão. Invasão.
Sargão da Cátia. Cutianos, amoreus. E elamitas. E aí ela perdeu a autonomia política, né, os templos e palácios, mudanças climáticas também, seca prolongada, evento climático. Assimilação cultural, não desaparecimento total, importância entender. Os sumérios não sumiram, foram absorvidos culturalmente. A língua suméria deixou de ser falada no cotidiano, continuou sendo usada em textos religiosos, em documentos administrativos, como língua erudita, semelhante ao latim na Idade Média. Então houve uma certa assimilação cultural. Então a Suméria foi sendo assimilar, foram sendo absorvidos culturalmente, né? A cultura deles foi sendo de certa forma absorvida e não passou a ser uma coisa única da Suméria. As outras sociedades começaram a fazer o mesmo, né? O mesmo trabalho administrativo e aperfeiçoar. É sempre importante dizer que a gente está olhando para o passado e a palavra aperfeiçoar, ela é o ponto central, o ponto-chave de gerar intelectualidade racional para esse processo de histórico, né? Esse processo histórico que a gente está fazendo a literatura dele no sentido dessa análise lógica e desse consumo de dados para, né, focar mais principalmente na economia, a moeda, porque a gente quer entender aonde que a gente é consumido pela moeda, esse poder de estar certo mesmo estando errado, porque a gente tem algo que todos querem. E as pessoas, por quererem esse algo, aceitam que a gente esteja certo mesmo a gente estando errado. Você está entendendo? Porque a gente tem consólidos formatos de poder para essas pessoas em prisão de economias sociais, né? Sobre esse conhecimento de dependência para esse tipo de comunicação, né? Para esse tipo de utilização social. Bom, então essa foi a primeira civilização. A partir daí a gente vai ver outras, né? Essa playlist vai demorar bastante, vai ter muitos vídeos. E bom, percebemos que nesse princípio a gente tem o desenvolvimento da escrita para gravar principalmente aquilo que é produzido e distribuído, né? Esses bens, né? Então você tem uma comunicação direcionada a bens, né? Então você tem o surgimento, né? Tipo assim, eu não quero mais isso aqui não. Eu queria trabalhar, mas não para ter isso. Eu queria trabalhar para ter isso. E aí você começa a surgir a moeda única, né? Ou uma base disso, né? Uma base dessa relação
que é a prata e a cevada para eles, né? Ou seja, todos trocam, né? Então é engraçado, é legal, porque a gente desconstruindo um pouco isso, a gente consegue olhar diferente para essa pressão, esse lado submerso do indivíduo em compromissos e sentenciamentos, né? Será mesmo, né? Aí fica a pergunta. Será mesmo que esse poder administrativo de economia não está mais aí? Será que essas coisas de discernir as pessoas não está mais aí? Eu já acho que está. Né? Por mais que a gente tenha facilitações para que as pessoas, a partir da utilização adequada da educação, cheguem a estudar em outras localidades, ainda é muito duro esse sistema, ainda é muita especulação. As pessoas especulam que se você foi assim na escola, com certeza você vai ser assim no futuro. Então, por mais que existam dados em análises há muitos anos, existe um alto poder especulativo que às vezes danifica muitas pessoas por essa ferida especulativa desses administradores, né? Eu sei disso, que tem muita gente sendo alvo de especulação dos grandes administradores aí, dos grandes empresários. E, bom, o que mais dizer sobre isso, né? Nada não, né? A gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo para continuar essa relação de buscar saber mais, compreender mais sobre o dinheiro, né? Um fenômeno que ele não tem marca para acabar, né? Em sociedade, né? Então, as dores, as fenomenologias, as sensibilizações, os lados desorganizados do organismo, e só o cheiro desse perfume, dessa matéria, desse lado cognitivo que a moeda faz nas pessoas, né? Como as pessoas podem ser descontroladas por pequenas quantias de valores domesticados pelo estabelecimento e acordo que eles lideram em sociedade, né? O poder monetário de pegar e trocar por vários, né? Você pode até corromper as pessoas comprando elas com isso, né? Então é complicado e a gente está aí vivendo sobre essa complicação, tentando nos formar, nos informar para não sermos mais complicados do que já somos por pertencemos a essa natureza, né? A essa solução. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então um abraço para vocês e fui!